Pronto, não, eu não quero gravar mais coisas. Eu sou o João Matias e eu sou o João Alves. Os Joões. Os Limões. Novas pessoas, novos tempos, mesmo host. Já, os Joões. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ciências Sem Filtro, oh meu Deus. E hoje vamos ter um episódio chamado Ciências por Sorte ou Por Sorte em Ciências. Uau, conseguiram E acertar o hoje nome à estamos primeira. aqui, e hoje estamos aqui com o staff que está a decidir vir para a frente. Ela acha que é alguém, mas pronto, vamos fazer o quê? Não posso. Ordens superiores da senhora Iris Salcedas. Vamos deixar assim. Estamos aqui com o meu colega host, com a... Olá malta, sou a Carolina, sou do primeiro ano da EA e sou da oficina. E estamos com o... Não são vocês a apresentar-nos? Não. Deve. Como é que és posto a saber de onde é que tu és? Pronto, Onde é que tu sou o moras? Mário. Que idade é que tens? Onde é que fazes anos? O teu signo? Sou o Quanto Mário. dinheiro é que tens na conta bancária? Não tenho muito. Sou o Mário, sou Sagitário, moro em Oeiras, terceiro ano de EA. Queres saber mais alguma coisa? Código Presidente da postal. oficina das Acho que és energias. presidente, não é? De alguma coisa. Sou o presidente aqui deste belo núcleo de estudantes da oficina das Mas isso é só um energias. pormenor. O importante é mesmo o dinheiro. Devo ter tipo 20 euros. Mário Prezi. Ok. Quando os planos A falham, às vezes encontramos planos ainda melhores. Hoje falamos sobre quem não tinha ciências como primeira escolha e acabou por encontrar assim a sua casa. Aqui, a sua casa. Correto? É correto? É correto. Quando se candidataram à faculdade, já por todo o enredo, percebemos que não era a vossa primeira opção, é a. No caso da Carolina, ou no caso dos dois, Dos dois. exatamente. E então gostaríamos de saber qual é que era a vossa primeira opção, se tinha alguma coisa a ver ou se era completamente diferente. Queres... Quem quiser Fala. Tu começar. tens isto mais fresco. Pronto, então falo eu. Então, malta, eu, quando me candidatei para a faculdade, eu queria Bioquímica, cá na FECUL, portanto, o meu objetivo sempre foi vir para cá, era a faculdade que eu queria, mas eu queria Bioquímica. Só que os meus exames nacionais correram um bocado mal, nomeadamente o exame de Matemática A, porque a minha professora do secundário era muito má, e eu acabei por ser prejudicada por isso e a minha média acabou por não ser as melhores, então não consegui entrar em Bioquímica. Eu tinha metido mais algumas opções, não é? Que, pronto, enfim, agora não interessa para nada, mas também relacionadas com Bioquímica. E em quinto lugar, Engenharia de Energia e Ambiente, não é? Que era a única que eu sabia que eu entrava. Que era para eu não ficar assim um ano só tipo a contar moscas em casa, tipo, aquela é um bocadinho mais gorda. Estão a perceber? Então, pronto, olhem, eu entrei, vim completamente sem expectativas. Eu via os meus colegas todos de secundário entrar todos nas primeiras opções, não sei o quê, e eu, olha, fixe, eu entrei na minha última, mas estou na faculdade onde eu queria estar, na zona onde eu queria estar, perto de casa, portanto, vou dar uma oportunidade ao curso, se calhar até vou gostar, porque o único contacto que eu tive com a EA antes de me candidatar foi tipo um vídeo de 2020 do YouTube, de uma aula online em Zoom, de uma apresentação. E na altura o curso ainda era mestrado integrado. Então vocês podem calcular que eu não tinha tipo, a menor ideia daquilo que eu vinha. Para aquilo que eu vinha, no caso. Mas pronto, olhem, foi assim um tiro no escuro. Acabou por correr bem. Conheci esta malta aqui incrível que me acolheu desde o primeiro dia. E pronto, depois fiz amigos e comecei a gostar do curso. E agora estou feliz. Que fofo. Tens de pensar positivo. Se tivesse sido a tua primeira opção, ias ser do DQB. É verdade. Agora repensas e ficas muito contente por ter entrado na quinta É verdade. opção. Nunca nos tinhas Foi a conhecido. minha primeira opção. Mesmo. Muito amor pelo DEG. Bem, eu há 3 anos atrás... Velho, desculpa. Sim.
Fica-te mal, ó João. Pá, o que é que eu posso dizer? Estou a brincar. Brincadeira. A ida até tem disso. Eu entrei na minha segunda opção. A primeira opção tinha sido EA, Engenharia do Ambiente na nova FCT, na Margem Sul. Por pouco não entrei. Se tivesse-me candidatado depois em segunda fase, tinha entrado. Só que eu só fiquei assim, não vou ter essa chatice, já estou aqui. Basicamente foi isso. Nunca tinha conhecido esta faculdade antes, nem de dias abertos ou Futuralia. Passei pela Malta, só que não havia uma oficina, ou seja, eu na Futuralia, eu gostava de saber mais sobre engenharia de energia e ambiente. Não temos aqui ninguém disso. Eu acho que me puseram a falar com químicos, por acaso, ou físicos, sobre o curso. Conhecem? Não. Pronto. Por isso foi mesmo à descoberta. Uma boa descoberta, Sim, digo eu. eu de facto correu bem. Sim. Vocês lembram-se do momento em que viram que não entraram na primeira escolha? Tipo, vocês estão no computador, estão a dar scroll, resultados. Bom. Foi tenso. Fiquei um bocadinho triste, saíram umas lágrimas, não vou mentir. Fiquei assim uns dias tipo, não acredito que entrei neste curso, pá, que seca, não era nada disto que eu tinha em mente, porque eu já tinha feito o meu futuro todo, já sabia com o que é que eu queria trabalhar, já sabia exatamente que vertente de bioquímica é que eu queria para o meu futuro. Portanto, ter vindo para a EA foi tipo mudar completamente a minha ideia. Então vocês acho que dá para perceber o quão assustador, ainda por cima para uma rapariga que, enfim, pouco ou nada sabia da faculdade na altura, foi para mim. Mas pronto, olhem, acabou por correr tudo bem. Eu não me lembro. Já foi há muito tempo. Se tu já sabes a idade, a pessoa vai se esquecendo. Não, mas eu. Nesta faculdade, a minha melhor amiga também entrou para Física. Por isso, eu, de certo modo, fiquei melhor ter entrado aqui, porque sempre tinha já alguém que já conhecia, que ia facilitar depois o processo, do que se tivesse depois entrado na nova. Por isso, não sei se foi acontecer contigo, só que eu nunca fiquei, não é traumatizado, mas triste o suficiente de sequer dar vontade de entrar de mudar na segunda fase, ou de não quero nada disto, vou mudar para o próximo ano. Porque os cursos em si também eram muito diferentes. A engenharia do ambiente na nova é muito mais numa vertente biológica do que aqui, que é muito mais físico. Então, e acho que estou a gostar muito mais disto do que eu iria gostar se estivesse na nova, por isso. Sim, eu por acaso também tenho cá amigos, mas em biologia, matemática aplicada e enfim. Mas de facto, sim, acho que ter amigos cá, Facilita. mesmo que seja noutros cursos, facilita muito. De facto. Facilita, mas mesmo assim. Sim, não foi aquela experiência tipo, entrei na última opção, mano. Que horror, vou-me atirar de uma ponte, tipo, já não quero viver. Não foi nada disso, foi só tipo, ok, agora preciso mudar a minha perspectiva em relação ao futuro. É Pronto, lidar. É o famoso é lidar. tentar. Eu candidatei-me na segunda fase, só a bioquímica, estava mesmo tipo, ou é isto, Ou não é? ou não é. Portanto, só metia lá, bioquímica. Eu também pus a da nova, mas pus em terceira opção. Eu também. Espera, em terceira opção? Pus o técnico em segundo Não, eu pus. e pus a ajuda em quarto. Eu pus EA aqui, EG aqui, que é para depois mudar para EA, porque eu queria mesmo EA. Eu também. Nós somos os únicos que Eu por queríamos acaso, isto aqui. Eu tinha posto primeiro o técnico e depois, tipo, ainda estavam as escrituras abertas e dava para Yeah. trocar e depois troquei. E Eu- entrava no técnico mesmo por pouquinho também. Eu Aqui entrava mais à vontade. Exato. Então, Coitadinho. coitadinho. Mais vale dar-te nunca. Sim, eu vou chorar. Claro. Não, está tudo Vamos bem. passar para o próximo ponto? Conta, Mário. Não, eu ia pôr, eu pus a FCT, depois pus aqui a Facul, depois o técnico e por fim só mesmo lá na ajuda, Luísa. A nossa candidatura era igual, só mudava a ordem. Já viste? Pois. Estava destinado. Era o destino, o meu prézio. Como foi o vosso primeiro ano em ciências, ou como está a ser, no teu caso, Carolina? E se tiveram alguma surpresa boa, menos boa? É assim. Construção. Se achavam que ia ser pior do que foi? Começa tu a falar agora.
Eu? Bom. Já estou a ver que vai ser muito demorado para te Foi um ano. Vamos buscar pipocas. Foi um ano difícil. Foi difícil. Porque eu vim do secundário em que eu tinha uma sala, não havia a cena de presidente do núcleo ou assim, mas nós tínhamos um núcleo de robótica, Clube Ciência Viva na escola, em que nós fazíamos atividades de robótica com as crianças, eu tinha uma grande proximidade com toda a malta na faculdade. Sair desse mundo em que eu conheço toda a gente me conhece, somos muito ativos, vir para a faculdade, lá está, não era a primeira opção, já tinha isso em conta. E depois entrar aqui e sentir-me, não sei se vocês também sentiram isso, vocês os dois eu espero bem que não, mas Já sinto. Jota, Mais isso. de chegares aqui e tipo, Não haver nada. atiram-te para os lobos. Yeah. Tipo, completamente a tirar para os lobos. Nisso eu sinto que a faculdade, mesmo institucionalmente, já está melhor do que no nosso ano. Porque pessoas como nós Exato, também exato. tentamos puxar por isso. Mas foi péssimo. Foi um péssimo primeiro ano. Primeiro semestre. Depois no segundo as cenas começaram a melhorar. Mas tipo, e a cena, lá está, a cena de, ok, tenho aqui a minha melhor amiga, tenho aqui, e depois tinha outros colegas também que tinha no ISEL, tinha aqui ao lado em farmácia, toda a gente a falar das ótimas experiências que estão a ter, e depois eu aqui, prontos, mais um dia na vida de um estudante, e depois depois na cena das aulas, que é muito diferente, nós vimos os gestores no secundário falar, vocês estão a fazer isto, na faculdade não é, vocês assim não vão conseguir na faculdade. Primeira aula, transição energética, o professor de crocs e calções de banho a subir e a tirar-se quase para cima dos alunos a tentar ligar um projetor. Esta é a primeira ideia de faculdade que um aluno da EA tem ao chegar aqui. E antes disso foi aquela aula que não tivemos, que ninguém tinha ido ao mail. Yeah. Porque ninguém sabia o que é que era um Nem existia mail o mail, ou o que é que ninguém. existia no e-mail. E como é que se ia o e-mail? Yeah. Mas antes disso ainda foi a sessão de boas-vindas. Que tipo, era a feira dos núcleos na entrada do C3. Ok, eu, buena fé, boa, vamos ver onde é que está a malta da EA. Não havia malta da EA. Gri. Nem sei se tinhas lá a E. O primeiro núcleo de estudantes com quem tive contacto foi no FEF. Foi a malta de física, porquê? Porque eu estava colado à minha melhor amiga que foi para o NFEF. Foi o meu primeiro contacto. E depois, mas aqui, por exemplo, aqui a praxe ajudou-me, porque foi uma rapariga que por acaso era da EA, a Chicau, que me fez a tour toda pela faculdade e apresentou-me aqui o DEG, apresentou-me aquilo tudo. E depois, a primeira pessoa da EA do nosso ano que eu conheci foi a Daniel, que entretanto já vazou. Sim. Assim, isto foram as primeiras semanas. Depois, ao longo daquilo, foram Depois vai amizades melhorando. feitas, amizades desfeitas, outras melhores feitas. E, entretanto, surge a oficina. O ponto alto, diria eu. Sim, porque lá está, eu venho daquele secundário de como assim, aquilo que eu tenho no secundário a faculdade não tem. Como assim, tipo, eu subo na vida e estou a diminuir bué. Não, tipo, e depois eu vou sabendo, porque é que temos aqui uma porta fechada? Tipo, com papel a dizer núcleo de DA. Como assim? Vamos falar aqui, falar ali. Sim, de facto existia. A malta não conhecia EA na faculdade. Hoje em dia, se vamos falar com alguém na rua, engenharia de energia, sim, conheço. Quando nós entramos, não sei, nós temos isso. Já disseram muito, isto aqui não é uma casa de engenharias. Mas hoje em dia é. Mesmo, falar nisso, no torneio da lista da FCU, para a FCL, houve o torneio de vôlei. Eu estive a jogar e eu joguei contra os biólogos. E depois no final, veio uma gaja de biologia falar comigo assim: tu és do quê? Eu sou DA. Isso é o quê? Engenharia de Energia e Ambiente. E ela: mas tu estás em engenharia porque não vais para uma escola de engenharias? Eu: Pronto, os biólogos são muitos, eles estão lá no os canto biólogos são deles. outra espécie, eles estudam isso porque eles tentam verdade. imitar-nos Literalmente. Eles estudam-se a si próprios, talvez. mesmo. Yeah. Mas é triste. De vez em quando aquilo é triste e gritam. Mas num resumo, isto foi o meu primeiro ano. Caos. Sim. Um pouco caótico. Mas podemos dizer que foi uma experiencial. Sou muito baixo, mas foi lentamente subindo. Sim. A Porque eu fiz expectativa por era isso. alta Claro. e a queda. Não, a expectativa estava lá em baixo. Tipo, depois daquela primeira semana, eu não tinha expectativa nenhuma.
Sim, mas visto de uma faculdade, de um secundário que tinha Sim. muita coisa para uma faculdade que não tinha. Agora Nada. tu revês um pouco na oficina como era o teu núcleo de robótica em algumas Sim. coisas? Ou... Sim. Porque no núcleo eu aprendi muito e quis também trazer essa cena de pá, nós temos os carrinhos com os Uhum. miúdos. Eu fazia coisas semelhantes, montávamos em Legos, robozinhos de Lego, e depois tínhamos os computadores do próprio núcleo, que levávamos às escolas com os kits de Lego, e eles programavam, punham os robôs a dar música, a dar luzes, e nós a ensinar aos miúdos robótica. Isso era incrível. E nós agora, aqui na oficina, temos a cena de comunidades mais energéticas que levamos os carrinhos solares, vamos aos bairros, vamos às escolas. Há muito disso que vem. E a cena engraçada é, naquela altura no liceu, tínhamos a professora que estava responsável. Aqui somos nós os responsáveis. Aqui, quando nós entramos na oficina, quando nós recriámos a oficina à nossa maneira, que antigamente era outra coisa, nunca tivemos ajuda com ninguém. Ninguém quis saber. Mesmo para os carros solares, para os grandes. Nós fomos pedir ajuda. Ok, nós temos ali os carros. Nós queremos, finalmente, nesta faculdade, neste curso, há pessoas interessadas em fazer as coisas. Queremos ajuda. Queremos fazer acontecer. O que é que os professores disseram? Não quer saber disso. Caguei. Façam. Brinquem se quiserem. Montem, desmontem, voltem a montar. Não quero saber. Yeah. Pá, isso uma pessoa que está a tentar fazer alguma coisa que já não existe nada. Estamos a tentar reativar. Não é Fica um fácil. bocado... Bem, e tu, Carolina? Bem, Como foi o teu comigo primeiro ano? Como está a ser? foi completamente ao contrário. Eu vi num secundário em que nós não tínhamos assim tantos projetos, pelo menos para os científicos humanísticos, porque os profissionais eles tinham tudo o que eles tinham direito, não é? Enfim. Nomeadamente Normalmente é ao Erasmus. contrário. Na minha escola não é assim. Não era assim. Quer dizer, se calhar agora já é, agora também não sei, não estou muito preocupada com isso. Mas pronto, eu quando entrei fui logo para o grupo de DA, já segui a oficina no Instagram e pronto, foi muito fácil. Comecei a falar aqui com o Sr. Presidente e com a Sra. Vice-Presidente que está ali off camera, Iris Salcedas. Iris Salcedas, a Exatamente. própria, a melhor mentora do mundo. Glazer. E E, falsis. e pronto, foi uma mais-valia. Depois vinha cá e depois eles fizeram o recrutamento e eu pensei, era muito giro eu entrar no núcleo, de facto, era assim um contacto direto com o EA que é um bocado difícil de ter no primeiro ano, porque nós temos as cadeiras bases de engenharia, mas só temos tipo uma cadeira por semestre de energia. Então, pronto, e do primeiro semestre foi transição energética do professor de Crocs a subir em cima das mesas. Portanto, não foi uma boa Grande impressão. professor. Subjetivo. Um bocado. Vocês acham que houve algum momento especial em que pensaram se calhar isto até é o sítio para mim? Tipo, se calhar isto até é uma casa boa. É boa malta, é boa gente. Quando entrei na oficina. Oh, Estou a ver que isto é o episódio de Glaze na oficina. Muito amor. Foi a entrevista, não foi? quando... Porra, essa entrevista. Não, a minha entrevista foi um bocado má. Não foi só a tua? Estava muito nervosa. A quem eu disse. Ai, calma que isto agora está a dormir, desculpem. Yeah. Mas olhem, experimentem. Contactem com os vossos núcleos e falem com a malta mais velha, que isso é que é importante. Acima de Tentem. tudo. Principalmente a quando minha não têm dica- expectativas. Tipo, Yeah. Go with the flow. Olha, O que é que pode tentem- acontecer? Tentem falar com o máximo de pessoas, conhecer o máximo de pessoas. Vocês vão estar a aumentar, não para dizer os vossos recursos, Nosso networking. mas o vosso networking, vão poder aumentar o número de pessoas que podem te ajudar e tu podes ajudar, e é sempre bom depois ter um grupinho de amigos fixe para ir para o mini beber. e para a época de exames. Beber? Não, também. Bebam. Sempre. Também faz parte, ok? Não pode ser só estudar, não pode ser só amarrar. Não precisa de engenharia, vamos com calma. One day at a time, ok? Calma. Isto. Mas, É a nossa. sim, na época de exames eu, pronto, passei assim um bocado mal, porque nem cadeiras de física que eu pouco para nada gosto. A oficina depois ajudou-me a superar os meus medos dos exames.
E pronto, está a ser um bom ano, estou muito feliz e já decidi ficar. Uhul! Portanto, Bora lá! Mais uma. Malta, tu, Mário? olha uma Sentem que encontraram novas paixões ou novos interesses que nunca tinham pensado explorar e agora, através do núcleo, da faculdade, do curso em que ficaram, têm mais gosto? Ótima questão. Eu não sei bem o que é que eu quero fazer da vida. Eu ando um bocadinho a navegar na maionese. Estou como tu. Só vai. Sim, mas isto já é desde cedo. Quando eu estava para escolher o curso no secundário, o que é que eu gosto? Eu gostava de geografia, eu gostava de história, eu gostava de matemática, eu gostava de ciências, gostava de português. Prontos. Depois no 12º, ok. Entrei em ciências, que é a famosa mentira que toda a gente diz, que é dá mais opções. Faço mais exames, tenho mais opções. Depois lá escolho. Pronto. yeah. Eu entrei em EA, escolhi a engenharia do ambiente, a engenharia de energia e ambiente, por ser uma área muito versátil. Tu consegues ir para. Consegues ir trabalhar numa empresa, porque hoje em dia toda a gente precisa de relatórios Engenheiros. de sustentabilidade, coisas assim. Uhum. Consegues trabalhar na transição energética e fazer uma data de cenas. O que é que eu quero fazer? Ainda não sei. Mas, tipo, o núcleo e esta parte ajuda também em ver o que é que uma pessoa é boa e não tentar já assim fazer umas escolhas. Eu gosto muito de comunicação de ciência, por exemplo. Se calhar, eu agora já estou no mestrado, já me tenho ido até ao mestrado, entrei, se tudo correr bem, para o ano, lá estaremos mais 2 anos. Mário Prezi. Ou seja, eu quero fazer a continuação de tudo em Engenharia de Energia e Ambiente. Quero acabar a minha formação como deve ser em Engenharia. Depois posso fazer um pós-doutoramento ou em Governança, por exemplo, medidas públicas, políticas públicas sobre a energia. Tivemos o apagão agora, tentar perceber essas cenas. Mário para a política. Ou então, Mário de uma ditadura. história engraçada foi que no 6º ano a minha professora de matemática perguntou o que é que nós queremos fazer do futuro. Disseste que era político. E eu disse primeiro-ministro. Epá! Epá! Ela disse que estava em mim. Mário para. Epá! Já tenho um voto. Já tenho Ui. um voto, já tenho. Quer dizer, Mais outros ter. 2, Mais 3, um meu. 4, 5. 4? É bom, Não, pode. não. Eu vou votar no. Pronto. No senhor Presidente. Enfim, o presidente do FED. Confio. Para a oficina. Mas já, isso, não sei. Nunca me vi muito. Eu também tenho alguns outros projetos mais técnicos, digamos assim, em que também já exploro essas cenas, mas eu vejo mais a fazer uma coisa que tenha contacto com pessoas. Não consigo estar atrás de um laboratório a mexer em coisinhas, em painéis solares e boa, será que é? Não consigo fazer investigação, por exemplo. Duvido muito que fosse uma coisa que eu gostasse. Yeah. Por isso é que eu duvido que vá fazer doutoramento, por exemplo. Eu, quando queria bioquímica, eu queria ir mais para investigação, queria estar tipo, fechado num laboratório o dia inteiro, não falar com ninguém. Ser assim um ermitão de um laboratório, estão a ver? Não tenho. A estudar patologias em hospitais e assim, bué avançada agora. Mas pronto, depois entrei para a EA e eu descobri que gosto de programar. É assim, Já é uma tens coisa um tudo. bocado fora, mas eu não era uma coisa que eu não tinha mesmo nada tipo Mas acontece. à espera, não estava mesmo nada à espera. Por exemplo, a minha mãe trabalha como engenheira informática. Então, eu ter gostado desta vertente Já foi. foi hereditário. Ela ficou feliz. Foi. Não sei, mas de facto eu dizia à minha mãe: eu estou a aprender a programar em Python e assim. E ela: sério, eu tenho aqui livros de Python, tenho lá do técnico, que ela trabalha no técnico. Tenho lá coisas do técnico que eu posso trazer, tenho aqui coisas de Java, toma, diverte-te. E eu, Obrigado, mãe. mas eu estou na faculdade para aprender isso tudo, não preciso estar a ler esses calhamaços assim, tipo, programação, tipo, calma. Mas sim, é uma área que por acaso está-me a despertar muito interesse e os nossos trabalhos de energias renováveis agora são em Python também, os nossos relatórios. Portanto, está a ser divertido. Não sei se é uma paixão que vai ser assim Quem sabe? muito duradoura, tipo calças de ganga, não é? Mas
Mas pronto, vamos ver. Mas estar na oficina também fez-me perceber que eu tenho um amor muito grande pelo design e, e pronto, também tenho aí esse bichinho da edição, Uhum. que para quem não sabe também faço os teasers do podcast. Portanto, é, é, são dois lados de mim muito diferentes que às vezes chocam um bocado, mas depois é giro. São coisas giras de se descobrir no primeiro ano. Vocês não sei se estão a reparar, mas está-se a encher de fumo. Olha o fumo! Uou! Sabe o que isto é hora de quê? Isto é hora de quê? Isto é hora de eu nunca! Bora lá! Não tive que ir para debaixo da mesa. Eia, bem, ainda não saiu. Tanto fumo. Agora está a dissipar, está a dissipar. E a Olha, malta, deixa eu querem um ver se isso pode- spoiler? Sou eu. Sou eu que vou lá para baixo com a máquina. Assim. Então o que está agora? Como é que estás aí? Como é que eu estou aqui? Deixem aí nos comentários quem é que acha que é o. Quem é que está escondido ali Comentem. embaixo? Deem a like, compartilhem cá, avó, com o Piriquito, Subscrevam o canal. subscrevam. Exato. Pronto. Comentário mais criativo vai Eu receber. nunca chorei ao ver os resultados do concurso nacional. Eu já. Nós respondemos nesta no ponto. Pois vá, mas eu Tens de nunca. dizer em voz alta a resposta. Eu nunca. Eu nunca. Eu já. Também Chorei tipo uma semana e depois vim para cá e fiquei tipo, uau, é tão fixe a caloira. 4, Pronto, depois passou. 4, 1. Yeah, tu já. Vá. Ok. Mas Ah, agora já não. Tá bom, bora ver. Ainda bem. Eu nunca entrei em ciências a pensar que ia sair no final do semestre. Não. Ah, não, isso Isso não. Eu não. Eu tinha a certeza que queria estar cá. Também não. Eu pensei, quando eu pus EG, porque caso não entrasse em A, entrasse em EG, eu depois trocava no final do Mas semestre. isso é mesmo. Mas isso é a mesma faculdade. Pois. não é? E mesmo Eu departamento. nunca, E eu mesmo sei. departamentos. E mesmo a praxe. Desculpa. Não é? É verdade. Eu nunca pesquisei no Google como mudar de curso. Já. Ah, eu Não, nunca não também. foi bem no Google, mas sim. Eu nunca. Eu pesquisei. Para saber como é que funcionavam as equivalências e isso. Eu nunca me inscrevi em algo só porque me prometiam comida grátis. Não. Eu acho que já respondi, mas Eu eu já- exato. Depende. Eu fiz Ora, também conta ir a sítios só para comer. Pronto, tá bem. Pois. Pronto, Ah, tá sim. bem. Eu já. Mas tipo, por exemplo, na lista, Lista nas moço. listas, Nas listas. eu ia dizer SDS, mas ainda me batiam. Bom. Bom. Eu já fui a Não um falemos evento- disso. Já fui a um evento num hotel qualquer na Rotunda do Marquês Tinha comigo. e Grátis. foi um grande ponto de querer ir. Então, e quando as listas estavam em campanha? Oh Mário, o LPV Zec. Não, nós não fomos só ao PV Sex só por causa da comida. Terceiro dia, no último dia. Sim, at that point já estávamos tão cansados de pôr posters e whatevers que a comida era boa. Valia a pena. Valia a pena. Podemos não falar de comida, eu tenho fome. Desculpa. Eu nunca pensei, vou só fazer este ano e depois logo vejo. Eu já. Isso eu já estou. Eu E nunca. chumbei 2 cadeiras por causa Eu também disso não. no primeiro semestre, porque eu achava que não ia ficar. E subestimei. Boa. Ainda tens tempo. Mas está tudo bem. Sim. Eu era a cena de. Eu ajudo Pony. Olha, vamos ver como corre. Se não gostar, mudo. Não é o fim do mundo. Yeah. Exato. É só não ver as coisas como se o mundo fosse acabar. Conseguimos controlar? Não. Então não é o Temos problema. tempo, não há pressas para nada. Eu nunca entrei numa aula e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu já, presta atenção. O que é que era aquilo? Sim. O que é que o professor estava a nos ensinar como Sim. cometer suicídio numa câmara de oxidação de frutas? Sim. De laranjas. E morangos. Fica Com mesmo. dióxido de carbono. E morangos. Sim. Nós na faculdade, desculpem, nós descobrimos muitas maneiras de nos suicidarmos. Sim. Tipo, e toda a gente acha normal. Bora lá. Sim. Só precisas de um ampere. E mais não digo. Next. Isto agora fica um bocado tenso. Nós estamos a brincar, malta, nós estamos felizes. Não, sim. Eu estou a sentir aqui muita Estou a sentir muito. Mas não. É lá. Malandro. Isto fica off camera, agora é só assinantes. Exato. Cortem. Eu nunca disse, eu vou-me embora e fiquei. Eu já. Eu já, porque eu estava no mini e disse,
está a ficar tarde, vou-me embora, fui só à casa de banho e buscar mais uma jola. Então Ok. pronto, nunca disseram de onde. Só disseram nunca Exato, disse, se for vou-me nesse embora e caso já. também já. Quantas Bora vezes lá. digo que vou embora e depois não vou. Exato. Yeah. Ou dizes que vais e depois não vais. Exato. Não, que vais a Isso foi o que eu sítios. disse. Ah! Pois. Vou-me embora da faculdade. Ou seja, vou mudar de. Nós percebemos. Nós percebemos. Mas É nós quisemos brincar. aldrabar isto. É brincadeira, Iris. É brincadeirinha, como diria. Ok. O Educoff. Senhor Estou Luís cálculo. Queira. Yeah. Chumbou. Ah, Ficou-lhe mal. eu nunca usei o argumento, não era bem isto que eu queria como desculpa para uma má nota. Como assim? Não era Sim. isso que eu queria para uma Tipo, imagina o Tipo o que ela estava a dizer. Ela chumbou a 2 cadeiras porque tipo estava assim, já, Estava não já a vou ficar pensar, cá, não vou ficar então- cá, nem vale a pena estudar Paciência. muito. Também não. Eu Eu não. também não. Era isto que eu queria. Então temos que nos aplicar. Já, os rostos estão aqui abaixo. Sim, não acumulem cadeiras no primeiro ano. Eu Nem no aprendi, segundo, eu aprendi isso nem da no pior terceiro. forma. Sim. Não estou Se não acumulando. acabas a fazer um quarto. É. Se for para ir à Ou praça, quinto. acumulem. Paciência, tem muito tempo. E depois do quarto, exato, vem sempre a sala, a cozinha. É sempre... Diz uma do geral. Isso é muito Desculpem, mal, a desculpem. Jota. Fogo. Primeira aula de café. Mais. É boa. Eu nunca cheguei atrasado a uma aula por causa do café. Ou do lanche, ou tenho fome. Ou Já- só ver quem é que está na oficina. Isso é Já bué saí válido. de aulas Já para ir respondi 500 comer. vezes, mas eu já. Isso é bué válido. Tipo, aí deixa-me sair à oficina. Está fechada a aula, era no C6. Ups, tão Que longe. pena. Já não apetece ir. Eu nunca me surpreendi por realmente gostar de uma cadeira. Sim. Eu posso que já comprei. Eu acho que eu já. Já me Sim. surpreendi por gostar de uma cadeira. Sim, tipo, exemplo, achei que não ia estava à gostar. espera, Ah, ok, tipo, já. Eu acho que em geral acho que não vou gostar de nenhuma. Eu já. Assim, não. Resumindo. Era mal Sem ser as DA mesmo. Eu gosto de cálculo. Cálculo é giro. Eu acho que Discutível. qualquer cadeira torna-se engraçado quando a percebes. Nós chamávamos os dois a Não. cálculo 1. Também, mas tem muito a ver com o professor também. Também é real. Já o professor, cadeiras que eu não percebia muito, mas o professor era bom e eu Sim. até gostava, nem que fosse pelo professor e assim. Uhum. Professor de cálculo Por exemplo. 1. Yeah. Ele vinha para as nossas aulas falar O francês. professor de cálculo 2. Não, esse não. a Esse brincar. está bem é longe de nós. Já não vejo este professor há mais de 2 meses. Eu nunca pensei, ainda bem que não entrei na minha primeira escolha. Sim. Eu nunca. Eu nunca, porque entrei na minha primeira escolha. Womp womp. Bem, sabia Calma, eu já. Calma. Já pensaste, exato? Já, Já pensaste, pensaste. já ficaste feliz por não teres entrado na tua primeira opção. Exato. Sim, atualmente, por exemplo. Querem saber uma coisa? Sim. Ou seja, estou bem onde estou. Exato, é isso, está certo. Querem saber uma coisa? Tu é que disseste- Acabou, eu nunca. Tu é que tinhas dito que tu nunca. Tu entraste na primeira opção. Entrei. Pois. Ok. Johnny Mate. Quantas vezes é que eu já disse isto no podcast? Não está atento? Ia bem. Yeah! É. Bem. Moteiro. Se vocês pudessem voltar atrás e aumentar a média magicamente, fariam isso? Ou aceitariam ciências como a vossa casa? Aumentava a média e ficava aqui. Bora lá! E Não, tu, mas também Carolina? ias aumentar a média para quê? Já estavas cá? Quer dizer que acabei com 20. Para garantir que entrava mesmo. Olha. Yeah. Quanto mais certezas. Mas Ah. depois podia haver pessoas a dizer 20 para tu és burro. Eu não, tenho 20. É lá! Não, isso é. Não, isso é um bocado contraditório. É tipo, se tu tens uma média tipo bué alta e depois vires para um curso Isso quer com dizer- média de Eu não 12. sabia para o que é que eu ia. É para aumentar, Não, isso é não é para deixar os contraditório. próximos os do próximo ano. Isso. A minha média era 16, mas... Sim, isso não quer dizer nada. A minha, Não. média era de 15, 12. É muito amor à camisola. Com exames aumentava. A camisola Exato, a minha sabes 6 anos qual é era que é? 16 0 mesmo. Sim. Não. Agora já sabemos. Minha Porque Agora oficina. Minha agora é matemática agora é- como mal. Físico-química Sim, acabei com física da cidadania, 12,8, por ficou acaso mal. foi bem bom. Tipo, eu tive notas de merda durante o décimo primeiro. Imagina, eu pelo menos não sabia que queria EA até bué perto. Tipo, eu basicamente cheguei lá, ao papel, então tive não sei quanto médio, mais os exames dá não sei quanto e vou ver o que é que dá. E Yeah. depois comecei a ver o que é que podia ser realista ou não, ou o que é que estava perto. Se fosse só perto, ainda pensava.
Mas, por exemplo, uma coisa boa aqui na lista eu nem ia pensar. Yeah. Sim. O que diriam hoje à versão de vocês que ficou triste por não ter entrado na primeira opção? Não, Não fiques fiques triste? Ficou triste. É relativismo. Yeah. Chill. É, Yeah. é isso, não. A vida não acabou. Sabem o Ainda que é que está longe de acabar. eu Esperemos. Para acharia mim, que o seria Mário já bem é um bom? bocado velho. Vocês mostrarem só a vossa galeria do telefone. E O as quê? fotos com o people, a divertir, olha aqui. Tu queres uma foto dessa? Hã? Não percebi. Tu queres ver isso? Não, porra. Se eu fosse eu, se eu não tivesse O que é que entrado na abriste primeira ser? opção, Não és tu. se eu não tivesse Eu entrado estou na... a fome. Se eu não tivesse... Filosofia, sem filtro. Se eu não tivesse entrado na minha primeira opção, Neste momento, o áudio está todo estourado. se eu não tivesse entrado na minha primeira opção e tivesse de falar com o meu eu triste do primeiro, tipo do início, eu só lhe mostrava a minha galeria. Atual. Yeah, é E as verdade. Que é memórias. para ele ver as fotos, E as memórias. as memórias, Sim, de facto. partilhava, coisas que eu não me lembro também. Yeah. Mas isso é um bocado mais tipo do ponto de vista de vida universitária. Não é diretamente do curso, mas sim. Percebe? Vocês acham que... Mas a vida universitária faz muito o curso também. Sim. Sim, é verdade. Não faz o curso, É verdade. mas faz depois de tudo. Mas... Não, mas Arará. por acaso o nosso jantar de mentorado foi bem fixe. Pois foi. O restaurante Vou era ver quem é Eu não tirei vou ver uma quem é que foto ganhou com a os minha prémios. mentora porque o Jota fez em plástico. Portanto, eu tenho tipo 2 fotos com a minha mentora com o Jota a agarrar-me na cerveja. Está a chorar, não? Portanto, eu Boa. neste jantar não tive fotos com a minha mentora, fiquei um bocado triste. Tens com ela na Mas mesma. pronto, Tu agora ao já lado. tenho, claro, porque eu Queres sou. tirar uma agora? Eu sou... Não, agora já tenho. Tenho bué Na pena. Futuralia. Tenho boa pena não ter ido a esse jantar. Depois Pois foi. é, tu não Estava em foste. Aveiro. A tua mentorada foi. Eu marquei esse jantar. Eu procurei bebi nesse preços para jantar. muitos Obrigada, sítios. Jota. Eu Nada. bebi A nesse senhora estava-nos quase a expulsar, mas pronto. Sim, é verdade, ela não queria barulho. Foi um Estava jantar tudo aos intenso. saltos, mano. Não era por causa dele que queriam expulsar. Havia muita gente aos saltos. mesmo. Quem é que seria? Não sei. O Eu não restaurante sei. era só um corredor, era um bocado estranho. Yeah. Resumindo, era aquele corredor. mano. Yeah. Não aconselhamos. Ah, Pelo menos se quiserem fazer barulho. Se acham não que... quiserem, está tudo bem. Acham que se quiserem fazer barulho, recomendação está tudo. Pronto. Sim. Vocês acham que há muita pressão em termos de ter tipo, tudo definido aos 18 anos? Tipo, 18 anos, o que é que queres seguir? Qual é o teu curso? Qual é o teu emprego? O que é que tu vais querer? Quando é que vais querer divorciar? Quando é que vais querer filhos? Vais querer 2 meninas? Um menino? Um cão? 50 milhões de euros? Sim. Última opção. Sim. Não sei. Quem é que põe essa pressão? Sociedade? Os pais. Qual sociedade? Quem? Aí nós na Futuralia apanhámos com cada miúdo. Foi, a sério, até deu pena. Mas Malta do 8º ano. Tipo, com os pais. E os pais a virem-nos falar, tipo, ele gosta muito disto, não sei o quê. Ele ainda nem acabou o básico. Deixem estar as crianças, ok? imagina, Deixem-nas ser felizes. nem tanto a terra nem tanto ao mar. Eu vou às escolas fazer propaganda da faculdade como embaixador. E já me aconteceu ter lá miúdos no 12º ano completamente apáticos e completamente a leste de tudo. De Sim, tudo. isso é Sou eu a assustador. apresentar a faculdade, aberto a falar de qualquer tema, qualquer coisa que eles quisessem saber, não querem saber de nada. E depois tu tens este estilo de pessoa que, ok, daqui a 2 meses são candidaturas à faculdade, são exames finais, exames nacionais, ok, e depois? Não querem saber. E depois tu tens o outra ponta do espectro que é o quê? São pessoas extremamente estressadinhas da vida, em que, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, tenho que saber tudo já. Eu A era minha uma média. estressadinha. É preciso Ai, ter a minha calma. média. Mas não é preciso saber tudo, não é? Eu tive um ataque de pânico nos meus psicotécnicos. Porque eu fiz mal uma das provas. Eu comecei a sangrar do nariz e a respirar bué da mal. Jesus. E a psicóloga não me ajudou. Pumba! Ela Foi muito não engraçado. Isto foi na época do Covid. Estavas a sangrar o nariz, ela não é médica. Yeah. É pá, pois, mas Ela só se fosse ela falar não com me o teu ajudou. nariz. Tipo, com calma isso. Olha, desculpa. Tinhas que beber o Ó chá. nariz, pode parar de tentar. Era o chazinho. O nariz estava comprido. Foi tenso. Mas sim, eu era estressadinha. E depois ter
ter tudo feito exatamente para a bioquímica e depois ter que mudar de rumo foi o que eu já disse. Não devias ter Foi, pensado tanto. foi Se tivesse assustador. pensado menos, depois tinha sido mais chill. Eu estava Sim. indecisa entre CTI e Humanidades. Eu na vida estou tipo, vou com calma, é o que é. E Olha, vai, até mas agora, também tenho já tenho escolhido as assumido coisas assim. Gosto disto, não gosto disto. Olha, calhou ciências, vou para isto. Biologia, geometria, biologia. GD, bora. Chega à faculdade, eu demorei 5 minutos a escolher o meu curso. Eu estava tipo, o que é que eu hei de fazer? O meu irmão assim, João, anda cá para o PC. Tivemos a ver, olha, parece interessante, tem cadeiras interessantes, tem uma média baixa, estou lá. Certo, Pronto, mas também então. não. Mas lá está, não podemos ir tanto à terra nem tanto ao mar. Exato, eu agora estou a nadar bué. Estou quase-me a Ou afogar. seja, tu não. Também entrar na faculdade é uma cena importante para a vida. Sim. Não é aquilo que te vai definir tudo. Epá, mas tu vais passar, tu vais pagar as propinas, vais estar aqui 3 anos, esperemos, tudo correr bem, Sim. a aprender alguma coisa que vai ser o teu futuro. E ver. Ou seja, tipo, tu também tens que ter o mínimo de consciência para fazer esta decisão. E hoje em dia aquilo que nós vemos, pelo menos é a noção que eu tenho, que é, tens. Há malta que já sabe o que é fazer da vida e quer seguir o seu sonho. Quer ser biólogo. Eu nunca Esquece é sabia. de ver que a maioria dos biólogos todos que são formados vão para o desemprego porque já não há trabalho para tanto biólogo que existe. Mas é Ou o para meu sonho, professor. eu quero fazer. Professores, ainda há falta de professor. Mas, ou seja, para uma decisão destas que é importante, que é tipo ir para a faculdade, é preciso não estar 100% a cagar. Mas também não é preciso, oh meu Deus do céu, se eu não souber já o que eu quero fazer nos próximos 20 anos da minha vida, Vou morrer. pá, calma. É o que eu dia de disse há cada bocado, há vez. tempo. Temos tempo. Mas é Vai tirar duas A licenciaturas. vida é muito longa. Há É pessoas que fazem relativizar. isso. É Ir a assustador muito para ver estudos malta, vá, não digo 10º nem 11º, mas dizer 12º, que tem literalmente toda a informação do mundo disponível com um toque no telemóvel e não vê os cursos, as licenciaturas nas faculdades, não vê as médias, não vê provas de ingresso, não vê Eu também nada. não vi. Mas é. Eu também não Opa. vi. Mas porquê? Olha, porque se calhar eu próprio também não tinha tempo no secundário. Porque já está toda a gente estressada com a porcaria de testes e testinhos e questões de aula e exames e whatever, que essas próprias pessoas também não têm tempo. Sim, mas pronto. Acho que é. Lá está, é encontrar assim um intermédio. Sim. É no meio onde está a virtude. Tipo, E mais não digo. sejam felizes, aproveitem a infância e o secundário levem a sério, ok? E Isto vejam não é dicas de vida. que eu quero dizer, aquilo mas que sim, é. gostam, ok? Dicas de vida. E não sejam estressados porque não vale a pena. Isso só vos vai estragar a Não te consciência. esqueças de ouvir o que estás a dizer. Next question. Valeu a pena. Valeu a pena Fica-te ter mal, medo Maria, de não seguir o plano inicial? É sempre mal. Porque é tipo, tu crias expectativas, podem não ser altas, mas tu crias expectativas, ok. Tu organizas a tua vida, vou fazer isto, vou entrar aqui, Yeah. e depois, pera, afinal não vai ser. É lidar. É lidar mesmo. Eu acho que, na minha opinião, tipo, não é. Vale a pena ter medo. Mas não podemos é ficar agarrados a esse medo. Sim. Depois não podemos ir em frente. E avançar. E voltar a ficar bué tranquilo. Sim. É só Ficar pensar- parado é pior. É só pensar que não há nada a fazer. Sim. Não há nada que possas fazer agora que vá mudar isso. Há uma frase, já dizia Mahatma Gandhi: It is what it is. Ok. Yeah. É isso. Mas pronto. Que conselho dariam a quem não entra na primeira opção do curso? Já falámos um pouco disto antes, mas só tipo assim uma ideia. Se estão na faculdade que querem, façam, ou pelo menos acham que querem, façam o primeiro ano e descubram. Depois, tanto podem acabar por fazer cadeiras que têm equivalências para trocar de curso, e mesmo assim, se depois perceberem que não gostam de nada, nem sequer da faculdade, olha, vão para outra O primeiro escola. ano é sempre muito parecido Outra entre academia? cursos por causa dessa cena de trocar de curso. Então, aconselho. Informem-se. Falem com as pessoas mais velhas, principalmente as do núcleo. Eu Mais acho inglês que na oficina. Sim, venham para a oficina. a quem não entra na primeira opção são duas cenas. É perceber se está feliz, se vale a pena todo o esforço de mudar, ou então, tipo, se está infeliz, é perceber que, ok, não há mal nenhum eu perder um ano
Porque não é perder um ano. Tipo, porque há muito Estás aquela a ganhar cena, novas há muito experiências, aquela soft cena skills e isso. de ok, eu faço o secundário em 3 anos, faço a licenciatura em 3 anos, faço o mestrado em 2 anos e daqui a Sim. 5 anos já estou a trabalhar. Sim, sim. Não, temos de ter calma. O tempo médio para fazer um curso de uma licenciatura são 4 anos, por isso já fazem 3, já estás bem. Não vais perder a tua vida toda se, opá, olha, perdi um ano porque mudei de curso, entrei num curso que não era aquilo que eu queria, mudei. Não é um drama. Calma, vai correr tudo bem. É o que eu tenho a ver. E aproveitem. Mesmo que seja só um aninho Sim, as noutra pessoas aprendem faculdade. sempre qualquer coisa. Fazem sempre amigos. Sim, é verdade, não é um ano perdido. Vão ter boas experiências, vão ter mais experiências e depois vocês vão ter que pegar naquilo e retirar aquilo que vocês querem para vocês, percebem? Vocês têm que retirar sempre das experiências qualquer coisinha. É, a vida é uma aprendizagem. Deixa. A vida é uma Tu tens- escola. Vão ter boas experiências. Ou mais mais experiências. Mais experiências. Yeah. Não, mais experiências. Acham que eu só tive boas experiências? Eu também tive más experiências, mas não é por causa disso que estou aqui a chorar. Mas foram experiências. Foram experiências. Uma aprendizagem. Um bocadinho Não é? traumatizantes, mas pronto, uma pessoa supera. Está tudo Vocês bem. acham que hoje ciências foi acaso Sorte. Ou destino. ou destino? Destino. Nós combinámos isto em mente, por isso é que foi uma beca Foi merda. destino. Eu sempre soube que queria vir para aqui. Eu quando era mais nova, quando passava pela faculdade, eu dizia à minha mãe, oh mãe, olha a minha faculdade. Eu nem sei onde é que era. Nem Não eu. sabia o que é que isto era, A mano. primeira vez que vi não foi no Para primeiro mim eram dia. os prédios feios. Ainda são feios. Mas Mas pronto. eu... Opá, que seja destino. É o que é. É casa. Casa. Oh. Imagina, estou a representar a faculdade, lá sei, sou embaixador por isso. Está a correr bem. Está a correr Essa bem. aqui está a correr bem. Confiem. Mas pronto. Assim acabamos mais um episódio. Gostámos Já muito. está. Obrigado Já por terem está. vindo. É Oh, só. é. É Boas pessoal, daqui quem fala é o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Som. Não sei se está a fazer eco. É mesmo uma chinesa, está aqui uma chinesa dentro. Não vale a pena. É só gritar. Olá pessoal Sou sarcasmo. e sejam bem-vindos. Ok, bora. Olá, filtro em ciências, ciências sem filtro. Nem no segundo, Eu aprendi isso. nem no já terceiro. Sim. Não estou a Se não acumular. acabas a fazer um quarto. É. Se for para ir à praça, acumula. Então a ciência tem muito tempo. E depois do quarto, sabes, vem sempre a sala, a cozinha. Desculpem. Eu nunca. Ok, bom, acaba depressa. Yeah. Mas pronto. Tchau, até para a semana. Até daqui a um mês. Já tinha parado do som.